Ontem comemoramos o Dia do Repórter, por isso hoje nós vamos conversar com quem defende pautas da igreja no mundo da comunicação e descobrir como é o olhar e o enfoque do jornalismo católico. Para esse bate-papo interessante, nós vamos receber de forma remota a jornalista Camila Moraes. Ela é pós-graduada em gestão de conteúdo em comunicação e linguagem. Ela já trabalhou como assessora de imprensa da Diocese de Bauru, produzindo conteúdo para a TV. Além disso, atuou como repórter e apresentadora dos telejornais de TVs católicas. Atualmente, Camila é repórter e apresentadora da TV Aparecida. Camila, bem-vinda, boa tarde para você. Oi, Padre Wellington, boa tarde para você, para todo mundo que acompanha a gente pela TV Pai Eterno. É um prazer estar com vocês hoje. Camila, então eu gostaria que você pudesse falar para a gente como é que você conseguiu conjugar essas duas realidades na sua vida, enquanto jornalista e enquanto cristã católica. Você hoje tem esse olhar e esse enfoque para levar às pessoas um olhar de cristã através também dos meios de comunicação como jornalista. Como você conseguiu conjugar essas duas realidades? Olha, Padre Wellington, eu cresci em berço católico. Desde pequena, eu sempre via o que a minha comunidade fazia, realizava junto com o padre, junto com as pessoas que estavam ali. Então, quando eu fui estudando e entrando no mercado de trabalho, eu nunca deixei a minha fé de lado, eu nunca deixei de participar da igreja. E eu via que a igreja necessitava de pessoas também que contribuíssem dessa maneira. Então, eu queria colocar a minha profissão a serviço da minha vocação. E isso também tinha a ver com tudo aquilo que eu acreditava. Por isso eu queria exercer a minha profissão mostrando o que a igreja faz, por meio dos seus organismos, por meio das suas pastorais, por meio dos seus movimentos. E foi aí que eu fui estudando, fui conhecendo melhor a igreja e sabendo da necessidade de que a minha profissão pode ser utilizada para mostrar o que de concreto a igreja faz. Não somente as celebrações, não somente os momentos de fé, mas também de ações concretas e ações sociais. E como é que você avalia que deve ser o olhar do jornalista que trabalha, por exemplo, num veículo de comunicação? Em que esse olhar difere, por exemplo, do olhar do jornalista de uma TV civil e comercial, como a gente tem aqui também no nosso país? Eu acredito que todo jornalista, o princípio de tudo é a verdade. E a verdade é o nosso princípio enquanto cristão. A verdade para nós é Jesus Cristo. Então, para começar é isso, a gente tem em comum a verdade. Acredito que o jornalista católico ele tem essa preocupação de mostrar o que de fato a igreja faz. E o que difere dos outros veículos, acredito que é a linha editorial, que muitas vezes os outros veículos estão muito mais preocupados com a violência, com pautas criminais, e os veículos católicos, eles estão mais preocupados em formar opiniões, em fazer com que o telespectador, com que a pessoa possa desenvolver a própria opinião com base nos ensinamentos católicos. O jornalista cristão, ele pode estar no meio secular, isso tem problema, mas o veículo cristão, confessional, ele absorve profissionais que têm a capacidade de usar as suas ferramentas, a sua linguagem de acordo com o que a igreja prega. Perfeito. E das experiências que você teve, qual que você destacaria que mais contribuiu para que você tomasse a consciência de que, ao informar, você também estaria evangelizando? Um dos materiais que me marcou e me chamou muito a atenção foi quando eu fui para o interior do Maranhão. Eu fui acompanhar alguns padres deonianos nas desobrigas, que são aqueles períodos em que os padres passam pelas comunidades, os religiosos, os irmãos, passam pelas comunidades. Às vezes as comunidades ficam até 6, 8, às vezes 1 ano sem receber nenhum religioso naquele local. Eles ficam 1 ano sem ter uma missa, tendo apenas a celebração da palavra. Às vezes a criança, para ser batizada, ela tem que esperar aquele ano todinho passar para poder receber o padre, para fazer o batismo, a confissão. E aquilo mexeu muito comigo, porque ali eu vi missionários que estão dispostos a
a enfrentar todo tipo de ação da natureza, a chuva, o sol, estradas ruins, a falta do poder público que não ajuda em nada em questão de saneamento. Então o padre vai, ele não tem onde ele dormir, ele não tem o que comer direito, não tem a água potável, assim como a população também não tem. Então ali eu falei, nossa, eu tenho que mostrar isso para as pessoas, porque às vezes a gente tem na nossa cabeça que a igreja ela é só a instituição física, é só o templo, mas não, a igreja ela é composta por missionários e leigos que vão de fato ao encontro dos outros. E ali naquela situação eu vi, poxa, o quanto eu posso colaborar por meio da minha profissão para mostrar essa realidade. E ali eu falei, eu quero ser repórter de fato para mostrar essas questões sociais e mostrar como a igreja ela contribui nesse universo. Você já passou por alguns veículos, né? Quanto tempo já tem que você trabalha com essa realidade específica do jornalismo católico? Olha, eu tenho 10 anos que eu me formei, eu passei por emissoras que são seculares, estive enquanto assessora de imprensa de diocese. Ao todo, eu acho que tem aí uns 8 anos que eu trabalho diretamente com a Igreja Católica, seja com assessoria, seja com emissoras católicas, mas eu acho que tem uns 8 anos, viu, padre? Ai, que beleza. Agora você está na TV Aparecida, né? Como é que é trabalhar numa TV católica que tem essa identidade bem específica e que busca trazer um jornalismo também com um olhar diferente desse jornalismo sangrento que a gente acompanha em outras redes de televisão? Padre Wellington, eu acho muito bonito o carisma afonciano de vocês, missionários redentoristas. E o nosso dever aqui, enquanto jornalista católico que segue esse carisma afonciano, é justamente mostrar essas causas sociais. Eu falo muito para o pessoal aqui da TV que eu acredito que se Santo Afonso fosse vivo nos dias de hoje, ele estaria indo onde nós vamos aqui na TV Aparecida, onde nós gravamos os nossos especiais. Justamente porque o carisma de Santo Afonso Maria de Ligório é muito o que a gente vive no jornalismo de hoje. É o jornalismo social, é mostrar a ausência do poder público, é mostrar onde as legislações não funcionam de fato, onde a igreja ela tem que cumprir um papel social porque o poder público não cumpre. Então, esse carisma afonciano ele tem muito a nos ensinar no meio jornalístico. Se a gente for ver de fato o que Santo Afonso fez no tempo dele, a gente tem muito o que aprender enquanto jornalista nos dias de hoje, viu? Perfeito. E, Camila, o seu olhar em enfoque jornalístico te levou a receber um prêmio de comunicação da CNBB em 2021, no categoria Clara de Assis, com um documentário que fala sobre a realidade indígena e a demarcação de territórios aqui no nosso país. Conta pra gente como é que foi essa experiência da construção desse material e depois o reconhecimento com esse prêmio. Padre Wellington, esse material é um projeto da TV Aparecida que chama Desafios da Igreja. Esse documentário já existe há algum tempo, a TV Aparecida já ganhou outros 4 prêmios por meio desse documentário e a gente mostra justamente essas situações sociais onde algum organismo da TV Aparecida, seja alguma pastoral, alguma congregação, algum movimento, vai até aquela comunidade e faz alguma coisa por aquela situação. Então, a gente já mostrou aqui a situação carcerária, já mostramos também o trabalho da Pastoral da Criança, enfim, várias realidades. E esse específico, a gente mostrou sobre o trabalho do CIMI, que é o Conselho Indigenista Missionário. Hoje, no Brasil, a gente vê um verdadeiro genocídio contra a população indígena, tanto pela questão dos territórios, pela questão da fé indígena, né, da cultura, da espiritualidade. E o CIMI, enquanto instituição católica, respeita a espiritualidade e a cultura, mas está na luta pela defesa dos territórios. Que hoje a gente vê que muitos desses territórios que já são demarcados, eles são invadidos por grileiros, por garimpeiros, e essas pessoas destroem esses territórios em busca de dinheiro. E mesmo aqueles indígenas que ainda não têm os territórios demarcados, sofrem ainda mais porque são expulsos ou para a zona rural, para a zona urbana, enfim, para outros lugares que não são seus territórios de origem. E nesse documentário específico, a gente mostrou essa atuação do CIMI e o quanto é importante a gente defender a população indígena
visto que sem o nosso passado a gente não vai ter um futuro, a gente não vai saber o que vai ser lá na frente se a gente não tiver a população indígena para preservar essa cultura, essa espiritualidade e também a nossa querida Amazônia, que são os guardiões, são os nossos queridos indígenas. Então, se a gente não tiver eles ali na Amazônia, a gente vai ter sérios problemas no futuro. E essa premiação veio por meio da CNBB como um reconhecimento do que o que a gente fez tem um valor para a sociedade. O que a gente mostrou, o material de denúncia, nós fomos até locais onde ficamos bem próximos aos garimpeiros e aos grileiros. A gente mostrou aí o confronto de indígenas com essas pessoas. Então, é um reconhecimento da CNBB falando: esse assunto tem relevância, esse assunto precisa ser debatido e a sociedade precisa ter consciência desse grave problema que o Brasil enfrenta hoje. Qual o maior desafio que você, como jornalista no meio católico, observa e constata para a comunicação ou para um jornalismo católico acontecer de verdade? A gente sabe que o jornalismo em si, ele vem enfrentando desafios com a questão da pós-verdade, da fake news e tudo isso. Mas o jornalismo católico, em específico, quais os maiores desafios que você enxerga diante desse momento? Padre Wellington, hoje a gente vive um contexto de muito ambiente. E no ambiente católico, no ambiente da igreja, essas polarizações elas são ainda maiores. A Igreja Católica ela não é uma instituição política, ela não é partidária, mas ela prega a verdade e ela prega principalmente o amor ao próximo. Mas quando a gente fala de amor ao próximo, de pensar se vai ter comida na mesa, se vai ter educação e saúde para todo mundo, as pessoas levam isso muito para questões partidárias. Esse partido, aquele partido, esse político, aquele político. Então, hoje, no ambiente católico de comunicação, às vezes a gente fala algo pregando o cristianismo e as pessoas já julgam como se fosse alguma coisa política. Mas a gente não tem isso, a gente não tem o partido A, B ou C ou X, Y. Então, acredito que hoje a maior dificuldade é a gente poder falar sobre Jesus Cristo na prática e as pessoas acreditarem que aquilo tem a ver com partidos políticos, justamente por causa dessas polarizações. Perfeito. E no dia a dia, vocês têm um acompanhamento também de religiosos, né? No dia a dia de vocês aí na TV. Aqui também, mas como é que é feito esse acompanhamento entre profissionais e religiosos para a elaboração das pautas, para que elas aconteçam? A gente tem um departamento de jornalismo muito bem estruturado, temos a nossa chefe de redação, que é uma leiga, não é nenhum religioso, o nosso chefe de jornalismo também é um leigo, não é religioso, mas as nossas discussões de pauta, a gente sempre passa para a nossa direção da TV Aparecida, que são religiosos, e aí sim vem a aprovação por parte deles, mas é sempre uma conversa muito agradável e muito grande, de poder chegar e falar para eles sobre esse assunto, aquele assunto. Temos uma dúvida em como abordar esse assunto, assuntos que são mais tumultuados, vamos dizer assim, assuntos que vão dar um pouco mais de, não problema, mas que exigem mais, que a gente tenha um milímetro maior para poder abordar. A gente tem essa liberdade muito grande, não só com a direção da TV Aparecida, mas com outros missionários redentoristas que também estão presentes aqui no Santuário Nacional, no nosso convento. Então, é sempre uma abertura muito grande. A gente fala que é sempre a nossa consulta. A gente precisa de uma catequese, a gente sempre procura um missionário redentorista para saber qual seria a melhor forma de abordar aquele determinado assunto. Tá certo. E a gente vai caminhando para o final da nossa entrevista. Eu queria perguntar para você, se você pudesse dar um conselho para quem está atuando no jornalismo católico, qual conselho você daria hoje? Olha, o jornalismo católico é um desafio ainda maior, eu acredito, porque ele tem que seguir esse caminho, ela tem que ter em mente que é a verdade e a justiça que prevalecem. Às vezes nós somos muito corrompidos por situações, por propostas, principalmente no meio secular. Às vezes é tudo muito fácil e por meio de propostas externas. Então, quando a gente quer seguir um caminho, a gente tem que ter muito claro que a verdade ela prevalece, que a justiça prevalece e que se a gente tem vontade de fato mostrar aquilo que a gente acredita, a gente tem que ir até o fim. Eu acredito na Igreja Católica. A Igreja Católica que eu acredito é essa que faz e acontece pelos mais pobres, por aqueles que mais precisam. Então, a pessoa tem que ter essa vontade de mostrar
dia em todos os cantos do país, do mundo, para mostrar o que realmente a igreja faz pelo próximo. Camila Moraes, jornalista, que atua aí na TV Aparecida, forte abraço para você, tudo de melhor e muita luz no seu caminho. Obrigada, viu, Padre Wellington? É um prazer participar com vocês aqui da TV Pai Eterno. Uma boa tarde para todo mundo. Boa tarde.